Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Espírita. Hoje a gente vai conversar sobre a aceitação como uma ferramenta para a nossa evolução espiritual. Mas o que será que é essa aceitação? Significa que eu tenho que aceitar tudo o que me acontece, as coisas boas e as coisas que eu não gosto? Como é que funciona essa aceitação da vida como ela é, principalmente quando eu não gosto do que eu estou vivendo? Para falar sobre isso, a gente convidou Roberta Assis, que é nossa palestrante e trabalhadora espírita. Tudo bom, Roberta? Bem-vinda. Tudo bem, pessoal? Muito obrigada. É sempre uma alegria estar aqui com vocês e esse tema é um tema muito querido e muito importante, né? A gente fazer algumas diferenciações, né? Sobre o que seja aceitação, afinal de contas. Miriam também, bem-vinda, Miriam aqui do meu lado. Você fez, Roberta, uma palestra aqui na Comunhão que se chama Aceitar e Renovar. E você buscou na mensagem do Espírito Emmanuel, no livro Buscas e Acharás, psicografado pelo Chico Xavier, você buscou essa inspiração para falar sobre aceitação. Como é que a gente pode lidar com essas questões da vida como ela é? Porque Emmanuel diz assim que aceitar a realidade como ela é. Só que a gente sabe que a gente, às vezes, não gosta da realidade que a gente vive, né? E o que é a realidade? O que são expectativas? O que são os nossos sonhos? A realidade, explica pra gente por que temos que aceitar ela para começar essa evolução. Bom, vamos lá com o Emmanuel, né? Porque é sempre bom lembrar, eu sempre gosto de lembrar que a gente que está conversando, que a gente que está fazendo palestra, a gente está tentando aprender também, né? E, na realidade, somos os mais necessitados, né? Emmanuel faz um convite que eu acho que é muito importante no sentido da gente conseguir uma honestidade, né? Uma honestidade com a gente, com o mundo. A gente funciona, talvez um convite para a gente sair da dualidade, né? Assim, da gente, da aversão e o apego, né? A gente fica apegado às coisas boas e isso nos gera angústia, né? Porque talvez vocês me digam, não, mas a realidade quando é boa, eu não vou sofrer. A gente sofre antecipando a perda. Né, tá tão bom e aí vai acabar e aí eu vou deixar de ser feliz e aí eu fico tentando agarrar esse momento. E também a gente fica numa aversão, numa evitação, quando a realidade nos incomoda, não é o que a gente gosta, não é o que a gente quer e muitas vezes a gente foge. E tudo bem, ok, né? Assim, é um mecanismo de defesa psicológico bastante comum, né? A questão é que a gente pode viver de uma maneira mais serena. Aí a gente vai lembrar o Chico, né, com aquela frase dele, né, que reza a lenda que ele colocou em cima da cama dele, né, isso também passa. No sentido de que tudo muda o tempo todo, o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Né, assim, o Emmanuel nos chama para esse olhar do espírito diante da encarnação. Se a gente consegue se colocar diante da vida com tudo que ela traz, o bom e o ruim, a gente tem mais condições para fazer mudanças que tendam ao nosso equilíbrio emocional. Porque o que a gente veio fazer aqui como espírito? Né? A grande questão é da gente conseguir ter clareza com relação ao nosso senso de propósito. A palavra está tão na moda, né? Mas, para além, né, da moda, né? Você ter uma conexão íntima com o seu ser a partir do ponto de vista e a partir da realidade do espírito que nós somos. Eu não sou um corpo, eu tenho um corpo, eu sou um espírito, né? Esse momento da nossa existência, chamada encarnação, ele é muito delicado, muito importante, muito desafiador, mas é um momento. Então, a gente vai deixar essa encarnação mais cedo, mais tarde, mais dia, menos dia. Também lembrando o Chico, né? Não tenho medo, mas também não tenho pressa. Sim. E esse é um exemplo de aceitação também, né? Aceitação da limitação do momento existencial. Eu tô aqui, mas eu vou ter que ir embora. E Roberta, eu quero, antes da Miriam entrar, que eu sei que ela está interessada, eu só queria pegar um gancho teu.
mundo de provas e expiações. Todos nós estamos vivendo provas e expiações, ou seja, nós não estamos gostando muito do que a gente está vivendo. A gente tem momentos em que a gente vive bem, né? Situações que passam também. Então, puxa, agora esse momento aqui, uma tranquilidade, a minha vida parece que caminhando, as coisas estão indo bem. Mas lá na frente vai vir uma prova, a gente já sabe disso, né? E a gente vai envelhecendo, vão vindo as doenças. Como é difícil, às vezes, para a pessoa idosa ir aceitando essa perda de autonomia, uma doença que chega, o luto que chega, perder um companheiro, perde um filho, perde tanta coisa, perder o emprego. É muita perda, né? Como é que eu aceito isso? Desculpa. Né? Não, mas sem deixar minha vida amargurada. E também sabendo que a gente tem que muitas vezes tentar mudar aquela situação, não é Eu isso? vou pegar o gancho dela, porque tem a ver, que o meu raciocínio vinha por aí também, né? Eu vejo que estar encarnado é um desafio tremendo, gente, né? Parece uma coisa simples, mas é porque a gente tem a chamada da materialidade, nós também estamos, né, materializados, né? Temos as nossas necessidades. Também somos espíritos, também temos as necessidades da alma, né? E parece-me que quando a gente está encarnado, a gente é tão envolvido com essa questão do prazer, porque uma vez que a gente chegou, né, sendo seres humanos, nós aprendemos o prazer, né? Quanto o prazer e o gozo trazem bem-estar temporário, né? E, às vezes, nessa busca da manutenção de uma situação ou de uma relação confortável, que eu me sinto bem, é difícil a gente desapegar dessas coisas, né? Emmanuel vem chamando nesse lugar da gente compreender que a encarnação é tudo isso ao mesmo tempo. Ela é boa e ruim ao mesmo tempo. Né? A gente, muitas vezes, eu sempre cito a minha filha que a gente está feliz e triste ao mesmo tempo. Porque acontece tudo ao mesmo tempo, justamente porque a gente ainda é imperfeito, né? Justamente que uma coletividade de espíritos imperfeitos convivendo juntos não tem como a gente gerar realidades perfeitas, certo? Então, a gente tem que se acostumar. O convite é para que a gente ressignifique essa nossa noção do que é bom e do que é ruim. O prazer que a matéria oferece não é ruim em si mesmo. O ruim é a gente esquecer que isso faz Viver parte... em função de... Não, e que isso faz parte também da experiência, assim como que é ruim, né? Não é porque a vida tá difícil que ela tá errada, né? E uma coisa muito importante que você falou, né, Ana, assim, aceitação não é passividade. Não é eu estar diante de uma realidade, seja ela exterior, seja ela íntima, que eu não gosto, e falar assim, não tem nada que eu possa fazer, azar. Não Vou é isso. aceitar. É só isso, né? Mesmo. Porque isso a gente vai abrindo a porta para um desânimo, por uma passividade que pode gerar num quadro incapacitante do ponto de vista emocional, em que a gente realmente não consiga mais fazer mais nada, porque a gente acha que nada vale a pena. E não é isso. Né? O que Emmanuel, o que a espiritualidade nos propõe é que, compreendendo a dificuldade, sim, a encarnação é um projeto arrojado, até por isso que a gente vem para cá, todo mundo vem com mentor. Né? Eu também gosto sempre de lembrar que se fosse muito fácil, a gente precisava vir com o anjo da guarda, certo? A gente encarna, a misericórdia divina permite que a gente encarne, mas olha, eu vou mandar alguém para te ajudar. Tem o mentor e usa a espírito ainda tem Isso, e ainda tem os mentores e os encarnados que vêm. Não, sim, e quando você vai a um centro religioso, ainda tem mais mentor para te ajudar. E no Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, toda vez que há grande dificuldade na vida de vocês, é sinal de que há uma expansão, de que o espírito está passando por uma fase de expansão de consciência, e quanto mais difícil, mais ajuda. Né? Então, assim, é claro que é difícil. O que eles estão nos dizendo é, não desespera. Né? Assim, tudo favorece o espírito, até o que é ruim. Agora, observar o que ele chama de expansão, porque, às vezes, a minha referência, né, de crescimento, minha referência de bem-estar, né, vou chamar, está dentro de um padrão que é da vida material. Né? Os valores estão nesse padrão, o sucesso está no ter, né? E a gente vai se perdendo do ser. Né? Então, essa expansão que nos vem como consequência de um momento difícil bem vivido, é uma expansão do ser, né? Desse indivíduo que é imortal, né?
que está na sua experiência, porque se eu olho só pelo olhar do ter, muitas vezes a perda, seja ela de qual for, é uma tragédia na minha vida, porque ela é referência, ela é valorada como sucesso, ela é valorada como vida, né? Então, queria só retomar, porque eu acho essa parte que você trouxe do Evangelho muito importante, é uma oportunidade de expandir, né? E Emmanuel menciona nessa mensagem, ele fala: aceitemos os obstáculos por testes de resistência e as provas por lições. Então, a gente o tempo inteiro, Roberta, a gente tem que estar olhando para esses testes, esses obstáculos, tipo perguntando o que eu tenho que aprender? É assim? Isso é meio que aceitar? É mais ou menos que isso, postura né? que a gente deve Tem ter? uma oração que chama a Oração da Serenidade, que eu gosto muito, até separei aqui pra gente, porque eu gosto muito, porque eu acho que ela é muito precisa nesse equilíbrio do que seja aceitação, né? Que não é nem passividade e nem revolta, mas um discernimento necessário do que é o que, para saber quando eu vou precisar ali passear, né, nas várias feições da paciência, que paciência não é só esperar, e quando eu vou ter que agir, né? E diz assim, a prece: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as coisas que eu posso, e a sabedoria para distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, e com Jesus aceitando as circunstâncias no mundo como realmente são, e não como eu gostaria que elas fossem. É muito importante que a gente consiga entender, e principalmente, né, estamos aqui num ambiente espírita, né, o espírita muitas vezes quando as coisas tão difíceis, ou quando a gente está vivendo momentos de dificuldade, já porque eu estou aqui pagando karmas do passado. Na verdade, não sabe. Né? O mundo é de provas e expiações. Pode ser que você esteja revisitando alguns conteúdos espirituais e emocionais do passado? Pode. Há uma grande chance que seja. Mas pode ser que seja uma novidade no seu campo existencial, que você nunca enfrentou aquilo, então se trata de uma prova, porque você já tem mais sabedoria, mais envergadura emocional, está pronto para desafios maiores? Também pode. Como é que eu vou saber a diferença? Enquanto eu estou encarnada, eu não vou saber a diferença. E nem se preocupe, né? Nem se preocupe, viva, né? porque isso não é o mais importante. Isso. O mais importante é esse aprendizado da persistência. O aprendizado, sobretudo, de construir a esperança, de entender a vida a nos favorecer, mesmo quando a resposta é não ou ainda não. Isso não significa que nós não somos amados, isso não significa que nós não receberemos ajudas, mas isso significa que está no momento da gente amadurecer. Então, sim, é perguntar o que é para eu aprender. E outra coisa que eu sempre gosto de chamar a atenção, porque a gente pergunta, não, então tá aqui difícil, o que eu tenho que aprender? A gente faz um processo de autorreflexão e a gente pontua algumas coisas que a gente tem que aprender, ótimo, passa aquela situação e daqui a pouco acontece uma situação muito similar àquela que eu atravessei. Eu falo, nossa, mas eu devo ser muito burra porque eu não aprendi nada e estou vivendo isso de novo. E na realidade não é assim. Não né? é de novo, né? Não é de novo, a gente está falando de camadas de percepção. Né? Que é interessante quando é Leon Denis quem fala que a nossa aprendizado é em espiral, então a gente revisita as questões de uma outra forma, né? A gente passa por ela, aí depois nós vamos passar de novo, só que de uma outra perspectiva, nós já aprendemos algo. Eu gosto muito da comparação quando você está na escola, você entra lá na educação infantil, você vai aprender sobre a fotossíntese. Uma das primeiras coisas que a gente vai começar a aprender, pegar não sei se ainda faz isso, mas pegar um feijãozinho, ver lá germinar, nascer e tal. Quando você está no 3º ano do ensino médio, você está aprendendo sobre a fotossíntese ainda. É o feijãozinho? Não é o feijãozinho. Você já sabe muita coisa, você já sabe fazer fórmula, você já sabe, né, que tem correlação com a geografia, com o clima, você já sabe fazer Mas você ainda está aprendendo sobre fotossíntese, é a mesma coisa. Se você for fazer alguma formação na área de botânica, você vai aprender mais ainda. Então, é muito isso, a gente não cessa de aprender. Né? É muito interessante a gente observar, inclusive, os fatos recorrentes, os desafios recorrentes na nossa vida. Né? Eu, pessoalmente, eu sempre digo que eu consigo já saber que eu
E eu brinco, né? Falo, meu Deus do céu, de onde é que eu tava com a cabeça de pedir para ser mais paciente? Por que eu pedi isso? Acharam ótimo, aprovaram lá enquanto eu ia reencarnar. Nossa, realmente, você tá precisando mesmo, né? Assim, adquirir um pouco mais de habilidades no quesito paciência. Minha vida inteira sempre vai ter um ciclo de olha, vamos ter que esperar, vamos ter que adequar, não vai ser bem assim. A paciência, ela é realmente uma prova recorrente. Mas como é que eu entendi isso? Uma hora eu falei, Vivendo, gente... né? Vivendo. Mas isso segue acontecendo. A minha mãe falou comigo uma vez, falou assim, minha filha, você é das alegrias atrasadas. Eu falei, como é que é, mãe? Eu falei, não, porque você consegue tudo que todo mundo consegue, mas para você demora um pouco mais, né, minha filha? Interessante a gente, né, no caso você com essa questão, observar isso. Porque a maioria de nós passa pela vida sem nem observar que tá chegando esse negócio de novo, tá me exigindo a paciência. Essa reflexão já é um olhar para dentro que já tá te renovando, não é? Quero entrar no tema aqui da aceitação e renovação. Né? E penso também que a aceitação tem muito a ver com essa questão do autoconhecimento para perceber. Então, nós mesmos, sem ter esse entendimento, às vezes, repetimos frases tipo, porque meus relacionamentos são sempre iguais, tem um dedo podre, tem não sei o quê. E a gente acha que Dedo podre. alguém, não é? Porque é uma coisa que a gente ouve assim, fala assim, gente, será que não para perceber que não é o dedo? Exatamente. É a maneira como É o que afinal eu estou escolhendo e por que eu estou escolhendo assim? Exato, né? É o que é que está te movendo, né? Então, isso que você traz é interessante, porque também... De te interromper, né? Não. Aceitar e ter essa compreensão de se auto-observar tem a ver também com gratidão, né? A maneira como eu olho a vida, a maneira como eu percebo e redireciono minhas escolhas, também tem a ver nessa base um aprendizado com a gratidão, né? Eu quero só falar uma coisa que eu tô pensando em mim, né? Nas minhas grandes questões que eu enfrentei na vida e como era difícil para eu aceitar. E eu lembro eu não vou ficar me entregando totalmente aqui, né? Mas eu lembro de duas grandes mudanças na minha vida em que eu tive que trabalhar a aceitação. A primeira, eu não trabalhei a aceitação, não. Eu passei 2 anos revoltada com aquilo. E tipo assim, eu desisti. A aceitação não era uma palavra eu não conhecia. Por isso que é importante ter papo espírita, né? Porque alguém que está nos ouvindo já está botando isso na sua cabecinha, como eu não tinha. Aceitação, às vezes, é sinônimo de fraqueza. Por isso a gente não ouve tanto e ninguém nos ensina. Pode ser, né? É esse olhar distorcido, né? Aí eu tive uma segunda grande mudança que eu também não gostei na minha vida. Eu passei outros 2 anos me condenando pela mudança que eu mesma tinha feito. Pensando, eu fui impulsiva, eu não devia ter tomado essa atitude. 2 anos sofrendo com isso. E aí eu comecei a ouvir a questão da aceitação. Eu acho que eu entrei numa aula de meditação, as coisas vão acontecendo e ali eu tomei contato. Eu não estava aqui ainda na comunhão, na aceitação. E aí eu fui, caramba, eu não estou aceitando, eu já não aceitei lá atrás. Como eu sofri, agora tem 2 anos sofrendo. Eu vou aceitar. E eu entendi aquilo, e aí eu passei mais 3 anos vivendo naquela situação, até um belo dia que a situação foi tirada de mim. E eu saí daqui e fui para lá. Assim, tipo, você já aprendeu a lição, você não precisa mais viver isso. Aí eu estava olhando já tanto para mim que eu vi isso acontecer. Então, tem coisas, e agora eu vivi uma outra situação que eu também não aceitava. E aí eu fui percebendo que aquilo era uma pauta da minha vida, que eu também não vou me entregar aqui. Mas era uma pauta que eu estava vivendo, uma questão, uma coisa que eu buscava na minha vida desde menina. E quando eu me dei conta daquilo, eu falei, caramba, por que eu estou botando esse troço como uma pauta que nunca acontece? Talvez não seja para eu ter. E eu fui fazendo as pazes com esse negócio. A minha aceitação.
É isso, assim, a revolta prejudica só a gente mesmo. Eu gosto das comparações porque fica mais simples da gente compreender os nossos processos, né? Assim, quando um pai e uma mãe, né, dizem não para uma criança e há um momento de birra, de revolta, normalmente a gente, né, dentro do parâmetro esperado, né, a gente vai lidar, deixar aquele espaço ali e tal, mas a decisão continua sendo aquela, o não continua sendo não, porque se eu disser um sim, eu posso deixá-la feliz nesse instante e muito mal nos instantes seguintes, né, se eu deixar ela comer o dia inteiro, um dia inteiro ela comer só doce, no dia seguinte ela vai passar mal, nos outros vai também, vai ter problemas de desenvolvimento cognitivo, uma criança precisa comer bem, e nem sempre essa é uma batalha tranquila. Espiritualmente acontece com a gente mais ou menos a mesma coisa. O fato da vida não dar para nós aquilo que a gente desejava naquele instante daquela forma, não significa que Deus não está cuidando de nós. Significa que neste momento a gente não tem ainda o alcance total da situação, até porque estamos encarnados. Mas é preciso que a gente compreenda que se pais e mães humanos conseguem ser amorosos ao ponto de dizer não para proteger os filhos, quanto mais Deus. Nenhum de nós está esquecido de Deus, não. A gente vai ter o tempo necessário para dar a nossa birra, para ficar empacado, para depois parar e falar assim, não, pera, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, né? E é muito importante a questão do autoconhecimento pelo seguinte, e aceitar quem a gente é, né? Hoje, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que tenho muito mais paciência do que eu tinha quando eu tinha 20 anos. Eu sou uma pessoa referência da paciência? Não sou. Não sou essa, não sou. E muitas vezes ainda me pego numa revolta comigo mesma, né? Mas eu devia ser mais calma, não devia reagir assim. Devia aceitar não funciona assim, né? Eu aceito essa minha situação e isso me dá condições para alterar isso que me incomoda. Então, hoje eu consigo não reagir tão rapidamente ou com tanta violência porque eu sei que eu preciso parar e pensar, porque eu sei que eu não sou a pessoa mais paciente do mundo. Então, assim, é aceitar que a gente ainda não é quem a gente desejaria ser. Essa aceitação não só da vida como ela é, porque a gente aceitando ou não, ela vai continuar sendo como ela é, né? Eu costumo brincar que se eu falar aqui com vocês que eu não acredito na lei da gravidade, ou pronto, se eu falar com vocês eu não acredito que a Terra é redonda. Ou um geoide, né? Como minhas filhas me corrigem, não é exatamente redonda. O que vai acontecer? Nada. A Terra vai continuar existindo como ela existe, eu não vou começar a voar porque eu não acredito na lei da gravidade. A realidade vai seguir sendo o que ela e eu vou sofrer as consequências da minha rebeldia. Eu prejudico a mim mesma, eu não prejudico aos outros. Quer dizer, às vezes prejudicamos também, né? Mas, enfim, nesse exemplo de que a gente tem autonomia para a gente pensar e ser como a gente quiser. Mas quando a gente começa a se observar, é preciso que a gente aceite também as nossas limitações para poder trabalhar com elas. E faz parte da realidade, né? Exato. Aceitar e renovar. Então, assim, eu consigo renovar a minha impulsividade porque eu sei que eu sou impulsiva. Porque eu aceitei. Porque se eu ficar, eu já superei isso e tal. Eu não vou conseguir alterar. Eu não altero o que eu nego que está em mim. Porque se eu nego que está em mim, como é que eu vou alterar? Então, é preciso que a gente tenha um pouco de amadurecimento para estar diante da dor. Da perda, da dor de não ser o eu idealizado, mas de ser o eu real. Né? Porque quando a gente começa a investigar também na realidade da gente mesma, a gente vai ver virtudes. A gente vai ver mesmo aquilo que a gente está aí batalhando para melhorar, muitas vezes, aí a gente vai entender também que não é como eu sou que é um problema, talvez eu só preciso de um ajuste. Pessoas muito idealistas costumam ser mais incisivas e ficarem mais desgostosas e inconformadas com realidades injustas. O problema não é você ficar revoltado com injustiças. Realmente a gente tem que fazer cessar as injustiças. Mas vamos lá com Jesus? Vamos lá com Jesus, né? Um erro não justifica o outro, né? 2 erros não fazem um acerto. Então, não adianta eu combater violência com violência. Então, como é que a gente vai lidar, né, com essa insatisfação, com essa raiva de uma maneira produtiva?
né? A raiva, todas Sim. as emoções são extremamente positivas no sentido de que, se eu aceitar que eu as tenho, eu vou fazer um diálogo com ela. E fazendo esse diálogo, eu vou alterar o que eu preciso alterar. E, Roberta, seguindo esse seu raciocínio, tem uma maneira, falo também por mim, uma maneira em que a gente vai aprendendo na vida com esse olhar mais idealista, mais pessimista, né? Quando mais jovem, daquele que tudo se acha capaz de fazer. E a gente vai criando um mecanismo de defesa de que tem o controle das coisas, né? O perceber que as coisas saem do seu controle e não entender que você não tem controle de nada, leva um tempo enorme. E às vezes há um adoecimento físico, há um adoecimento mental nessa dificuldade de perceber. Eu tinha muito esse comportamento, sabe? Pode mandar que eu resolvo, né? Tô aqui, resolvo tal. Até uma hora que eu percebi o quanto aquilo me fazia mal. Porque tudo que saía do controle era motivo de sofrimento. Então, era muito mais vivenciar sofrimentos, decepções, do que viver bem-estar, né? Viver gratidão. E aí foi aqui na casa, né, na comunhão, ao longo desses anos todos aprendendo, é que a gente vai percebendo que não há controle sobre as coisas, porque às vezes eu acabei percebendo que eu achava que Deus de vez em quando tirava férias, eu podia assumir o lugar dele, né? Então eu posso controlar. E aí quando a gente consegue se ver no tamanho que a gente e que a gente merece bem-estar. A gente merece perceber as coisas e por que não viver, né, de uma maneira leve? E o controlador só vai conseguir entender isso quando fizer o discernimento da sua oração da serenidade. O que eu posso fazer, eu faço da melhor maneira que eu posso. Naquele momento, porque eu sei que amanhã, daqui a outra encarnação, naquele quesito eu vou fazer melhor. E aquilo que eu não posso fazer, que é o que o controlador acha que ele consegue fazer, que está fora do nosso alcance, por que sofrer? Então, eu vejo muitas pessoas, por isso que eu trouxe esse tema do controlador, porque fica nessa necessidade, né? Nós já conversamos um papo espírita sobre essa maneira de se comportar na vida, o quanto tem muito mais sofrimento, pouca aceitação e o quanto que aprender a aceitação, que é o papo de hoje contigo, né, Roberta, pode levar a viver a vida com leveza, né? Eu posso trazer só uma Claro. coisinha? Eu tenho entrado em contato com pessoas cujos pais estão bem já idosos. E a conversa que eles têm comigo é que os pais não querem mais viver. E eles verbalizam isso. Ah, não sei para que eu tô mais aqui, eu não tenho mais o que fazer aqui, a vida tá muito ruim, era melhor que Deus me levasse. Essa conversa. E eu sei que muita gente que está aqui nos assistindo vai identificar isso. Porque aqui na comunhão a gente recebe muitas pessoas que estão com essa questão. Às vezes não conseguem verbalizar, mas dentro delas, elas não sabem por que elas estão vivendo, porque a vida está muito difícil, eu perdi muita coisa, minha autonomia, minha condição de vida, um monte de coisa, minha saúde. E como é que se aceita isso, né, Roberta? Então, essa projeção da gente de que a vida vai estar boa somente quando. E aí você pode colocar qualquer coisa aí. Quando eu sarar da minha doença, quando eu pagar todas as minhas dívidas, quando eu emagrecer, quando eu fizer aquele procedimento estético. E não tem jeito de eu ficar, né, jovem de novo às vezes, né? Então a vida não... É preciso, de novo, né, a gente lembrar, não é porque a vida está com problemas que ela é ruim, né, assim. E aceitar, a aceitação na seguinte maneira também, né, eu convivi muito, né, o quanto eu pude, né, com os meus pais na velhice, né, e meu pai um pouco mais que a minha mãe, e eu e meu irmão chegamos numa época que a gente... tinha coisa que a gente não brigava mais com o papai. Ele lutou a vida inteira, um professor e tal. Ele vai ficar comendo escondido? Eu vou fingir que eu não vi. Então, o que adianta, sabe? Assim, é preciso que a gente também tenha condições de tentar dialogar com o outro ou de conviver com o outro dentro daquilo que a pessoa é capaz de fazer, né? Nós, no trato com as pessoas mais velhas, muitas vezes, sem querer, geramos isso. Né? Então, assim, meu pai,
E aí eu digo para todo mundo, né, que tá aí com os pais e com as mães, mesmo dando trabalho, porque velhinho dá trabalho, porque... Gente, mas pensa, você resolveu, você cuidou da sua vida o tempo todo. Nós estamos no auge da nossa autonomia. Aí, de repente, você não tem mais tanta autonomia, seu filho vai dizer até o que você pode ou não pode comer. É complicado, é preciso delicadeza com isso. Porque senão você tira realmente até a vontade da pessoa continuar existindo mesmo. Será que não dá para fazer isso de uma outra forma? Ainda que tenha que controlar a dieta, será que não dá para fazer isso de uma outra forma, né? Será que... Para essas pessoas que estão com esse pensamento, Então... o que a gente pode dizer? Porque tem muita gente que nem é idosa e está passando por problemas, tem perdas graves e elas sentem que elas não querem mais E tem viver. uma outra coisa, às vezes, há uma troca de papel sem que a gente perceba, né? O filho acha que é o pai ou a mãe daquele pai ou mãe que está com ele. E aí, nessa troca de papel, não permite que o idoso, naquilo que ele ainda pode fazer, ele faça. Ele rouba dele a autonomia que ele ainda tem, né? Então, existem atitudes que a gente precisa estar muito atento, né? Porque senão, no papel invertido, eu repreendo, não boto de castigo porque fica feio e não dá. Mas se pudesse, fazer fazia. a gente, né, não gente? é? Então, Daqui a pouco é a gente aí, né? Então, assim, a gente tem que ter maior compreensão pouco como é a vocês. gente. Como é que nós vamos chegar lá Sim. aceitando essa Então, realidade, né? Uma coisa importante, Ana, que eu acho que é importante, assim, às vezes a gente não entende, né, assim, o simples fato da gente existir faz diferença, né, assim, eu entendo quando a pessoa está passando muitas dificuldades, fala, ai, nossa, né, eu não queria nem mais estar vivendo, às vezes fica muito pesado mesmo, não é desqualificando essa dor de jeito nenhum, mas aí eu digo, né, assim, meu pai, por exemplo, quando ele estava sentadinho, quietinho, sem falar nada, só dele estar ali, já melhorava o ambiente para todo mundo. Porque ele era uma criatura tão de bem com a vida, assim, que eu não precisava falar nada. O fato da pessoa existir no contexto dela, de maneiras que muitas vezes você nem suspeita, mas não sabia disso, que ele melhorava onde é que ele estava, porque ele estava ali só existindo, sendo ele. Você está ali e muitas vezes, só de você existir, você está impactando a vida de outras pessoas. Muitas vezes, um dia que a gente atravessa, mais um dia que a gente atravessa, é porque às vezes a gente põe prazos muito grandes, né? Vive um dia de cada vez. Vive um desafio de cada vez. Não pensa num ano, ou em quantos anos, vive um momento por vez. Né? Todo mundo é precioso demais. E outra coisa, a gente não vai parar de existir. A nossa condição de envelhecimento ou de adoecimento, ela vai cessar de um jeito ou de outro. Mas é importante que aí a gente se lembre, esse convite que o Emmanuel faz, que a gente não vai deixar de existir. O nosso corpo, ele vai chegar uma hora que ele vai apresentar uma falência. E a gente vai deixar a vida encarnada, mas a gente vai continuar vivendo. E a gente vai continuar vivendo a inércia, né? No influxo que a gente vem vindo. Sim, que E às vezes, às vezes eu vou atravessar o desencarne para chegar no plano espiritual ainda nessa faixa de ouvido ao azar. E vai levar um tempo para que eu consiga, porque as coisas não são passes de mágica, né? É claro que a gente perde muita coisa. Aliás, estar encarnado é aprender a perder, né? Tem um livro chamado Perdas Necessárias, adoro. Quem quiser, já li. Incrível. Muito bom. A gente amadurece através desses processos, né, assim, mas a gente conseguir trazer a gratidão, né, você apontou isso um tempo atrás e a gente deixou esse gancho, eu vou puxar ele agora de novo aqui. A gratidão, vamos parar e vamos pensar no que tá bom, no que deu certo, no que eu realizei, não tá tudo ruim. Não, pelo contrário, a gente tende a achar que a gente fez tudo errado, que tinha que ter feito tudo diferente, né? Muitos arrependimentos, porém, se a gente for observar como uma situação está, às vezes a gente deixou grandes sementinhas ali, né? Com a nossa presença, como você falou. E a gente não observa isso, né? Somos muito exigentes. O maior aprendizado que a gente está tendo aí coletivamente na fase evolutiva que a gente está, muito embora quando a gente desce para o detalhe, a experiência de cada um vai ser um pouco diferente. Mas nós todos estamos aprendendo a persistir, a resistir, a atravessar desertos.
né? Aí aquela coisa, eu queria tanto ter fé. Claro, a vida está também trabalhando para te favorecer isso. Como é que eu construo fé? Fé é a gente ver o que não está, né? Então, é eu ver que este momento de tantas limitações me ensina muita coisa. É eu valorizar a jornada que me trouxe até aqui. Eu costumo brincar que eu uso os meus cabelos brancos como uma coroa. Eu me recuso a pintar. Pode ser que amanhã, tá, gente? Eu mude de ideia para Claro. pintar. Tá? Nenhum problema. Não tem isso, né? Mas até o momento eu uso meus cabelos brancos para mim mesmo, porque é muito desafiador para mim mantê-los brancos, porque falando, não, mas se eu pintasse o cabelo, eu dava uma rejuvenescida aí, né? Dos 30 anos, talvez. Que poder que tem a coloração. A imagem, né? E aí o apego, né, da juventude e tudo, enfim. Né, a gente está dentro dos processos, mas eu procuro usá-los como uma coroa, o testemunho de tudo que eu vivi até aqui, né, que, óbvio, tem um monte de perdas e eu me debato com elas também, me debato com o espelho também, e eu preciso me lembrar que eu posso ser feliz hoje, não só quando, né, enfim, mil coisas, mas são testemunhos de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, de tudo que eu construí, quantas situações difíceis cada um de nós, tirando a situação difícil do momento, tá? Que a gente tá atravessando. Mas quantas a gente já superou? E quantas construíram a pessoa que a gente é hoje, o discernimento que a gente tem hoje? Ainda perfeito? Não, não tá perfeito. Mas a gente tá muito melhor do que a gente já foi. E, Roberta, e quantas a gente qualificava como tragédias, né? Eu não vou conseguir superar, não vou conseguir passar. Passou e hoje a gente olha para trás e fala, meu Deus, foi a melhor coisa que aconteceu? Não é? Às vezes a gente tem essa surpresa, né? E essa superação de que você fala, né? De a gente dar a volta por cima, é porque, de repente, a gente aceitou aquilo. Porque se a gente fica na revolta, às vezes a situação não muda, porque a gente não tem uma visão né, que permita que a gente salte, né? Que a gente transpasse aquele obstáculo e consiga uma situação melhor. E assuma a nossa autonomia. E assuma a nossa identidade, né? Então, assim, né? Claro que tem perdas, mas também tem ganhos, né? Assim, você me respeite que eu cheguei aqui, tudo era mato. Eu cheguei na encarnação, não tinha internet. Então, você me respeita, você vai escutar eu falar até o final. E eu vou falar baixo porque eu não quero gritar, porque eu já gritei demais na vida. Mas é da gente... Mas aí a gente conversa com a gente também. A gente conversa com a nossa limitação e faz as pazes com ela. Isso. E enxerga além, né? Preciso fazer as pazes com o nosso existir e enxerga além. E saber agradecer o que é de agradecer. Saber, né? Para um pouco e olha o que está dando certo. Comemora um pouco também, né? Comemora um pouco também. Né? Comemora que você tem alguém que você ama do seu lado. E não precisa ser um amor romântico, não, gente. Né? Assim, qualquer amor. Né? Comemora o fato, sai, olha para o céu, ai, mas não dá para olhar para o céu, qualquer coisa, né? Assim, uma comida gostosa que você possa comer, é de comemorar também. Os ipês florindo nessa época aqui em Brasília, que são lindos. A gratidão, né? Ela Beleza. ocupa o espaço. E é um poder isso. Ela ocupa o espaço emocional e mental. Quando a gente tem consegue ter essa percepção de abrir uma janela e olhar um céu azul que em Brasília, a beleza, então, né? é o que tem. Se a gente consegue fazer isso, falar, nossa, que céu bonito, mudou intimamente a nossa frequência ali, a nossa vibração, né? E a gente já entra numa sintonia de mais gratidão, de que, puxa vida, eu estou podendo olhar para este céu. Eu penso que é uma conexão que a gente, inconsciente ou não, que a gente busca com o Pai, né? Porque quando você vê o esplendor daquele céu azul, a natureza, a beleza, fala, meu Deus, há algo maior que rege tudo, esse algo maior, né, que rege tudo, também cuida de mim, né? Nossa, isso dá uma expansão, né? Uma expansão, uma motivação de que, nossa, eu vou persistir, vou continuar, né? Porque não é possível. Eu também sou capaz de fazer. Eu também sou filho ou filha de Deus. Todos somos criaturas do Criador, navegando na criação, né? Paulo diria, em Deus existimos e nele nos movemos. Pronto. Né? Que eu escolha conectar com isso, porque é uma escolha, né? Assim, muitas coisas, muitas mesmo, a gente não tem como escolher, são as circunstâncias que a vida posta, certeza. Mas, como eu vou valorar tudo isso? Como eu vou acreditar que a vida é? Aí eu tenho total gestão. Eu escolho.
então eu vou escolher lembrar, né? Porque a gente precisa lembrar Deus, né? Muitas vezes a gente vai ao templo e a gente lê os evangelhos e todas as religiões. Eu gosto de uma fala do Haroldo que ele diz que as religiões são como post-its na geladeira, para a gente se lembrar. Se lembrar de algo que está dentro, porque é Deus dentro, é conectar. Eu gosto muito de uma música, né? Minha mãe cantava e eu gosto muito dessa música, que diz assim, né? Também sou, uma parte da música, né? Também sou teu povo, Senhor. E estou nessa estrada. Perdoa se às vezes não creio em mais nada. Porque às vezes a gente está tão abatido que a gente não consegue nem acreditar em Deus. Mas Lorival Lopes diria, né? Se me falta fé, que remédio se não Deus. A gente pode colocar a nossa descrença em oração. Às vezes a gente não se dá conta disso, né? Eu falei, meu Deus, olha, me ajuda, porque eu estou descrente até da sua existência. Estou precisando de... Hoje a minha necessidade é mesmo grande. E a gente entrega isso em oração e espera. Algo se restaura em silêncio. E as nossas forças se renovam de maneira discreta. Né? Deus não fica batendo tambor, mas as nossas forças se renovam, nosso passo se firma. E ainda que a gente caminhe no vale da sombra e da dor, a gente não temerá mal algum, pois o Senhor é nosso pastor e conosco caminha e atravessa qualquer vale. A gente está em jornada, a gente está encarnado, nós somos viajantes do tempo do Espírito, né? Espíritos em viagem no planeta Terra para aprendermos lições preciosas, às vezes dura. A vida é uma professora exigente, concordo, pode chorar, não tem problema, mas persiste, caminha. Tudo vai fazendo sentido na medida que a gente vai avançando. Não precisa ir rápido, só precisa continuar. Você está falando, é tão bonito isso, e eu estou, por exemplo, pensando aqui, né, veio à minha mente, essas famílias lá no sul, por exemplo, que teve um tornado, que teve um ciclone, e elas perderam tudo. E não perderam tudo, às vezes, pela primeira vez. Reconstruíram e perderam de novo. Então, a gente assiste as reportagens, vê a fala deles, né, e fala, caramba, você perdeu tudo, sua casa, seus móveis, parentes, você perde tudo e você tem que reconstruir. Então, que fortaleza que faz, né, a pessoa aceitar aquela realidade que está posta, que ela não teve como salvar aquilo, né, e se permitir ter forças para uma reconstrução, porque ela está viva, ela não tem o que fazer a não ser buscar reconstruir, né? E então são dores inimagináveis muitas vezes, talvez a gente nunca passe porque algumas pessoas, por coisas que algumas pessoas têm que passar, né? Mas essa oração, esse pensamento toca fundo, porque eu tenho que seguir em frente, né? Se eu não pensar assim, eu me retiro da vida, né? Eu não tenho, se eu não achar que tem solução na vida... E o grande problema da gente se retirar da vida orgânica, achando que a gente vai resolver uma situação, e aí, né, a partir de uma casa espírita, a gente não tem outro recado para dar, não, você não faça isso, porque em vez de melhorar, só vai piorar, porque a gente não extingue a vida, né, assim, a vida vai continuar, e talvez um problema que era grande vai ficar maior ainda, né, porque enfim, o desespero vai ficar maior ainda, né? Então, muitas vezes a gente não tem como ver a estrada, né? Mas na medida que a gente põe o pé, Deus põe o chão. E a gente vai, e a gente segue. E outras pessoas, né? Quando a gente vê, todo mundo se mobiliza para ajudar. Porque precisa mobilizar mesmo, porque são dores que nos igualam, que nos trazem a noção de humanidade. Então, a gente se move, todo mundo se move para juntos auxiliarmos o que pudermos, cada um de um jeito, a esse recomeço. E só para, né, uma nota de humor, né, tem uma mensagem, às vezes, de um espírito, um guia, né, eu achei muita graça, que ele falou assim, não, você está pensando em morrer? Péssima hora para morrer. Péssima hora. Você está achando que está confuso aí? Olha o tanto de desencarne coletivo que está tendo. Aqui está um movimento doido. Você está achando... Não, péssima hora. Segura as pontas aí. Se você não chegou a sua hora de desencarnar, não adianta, porque aqui está tudo muito cheio. Os serviços estão todos lotados, a gente está lutando para dar conta de tudo. Péssima hora. Para adiantar. Né? Então, assim,
A crença é algo meio mágico mesmo, mas é preciso que a gente se lembre que a gente é amado porque a gente existe, né? Não é porque a gente é rico ou pobre, tá bem ou tá ruim, é porque a gente existe, né? Deus cuida, sim, de todos nós, né? Ainda quando a vida é dura, e se ela é dura, vamos acreditar nos mentores, né? Assim, que é porque o teu espírito já está num momento de expansão, de se tornar maior do que foi, como a borboleta saindo da crisálida. É difícil, né? Tem que abrir aquela crisálida, as asas precisam sair, é um processo doloroso, né? Mas é para alçar voo. E tem uma outra coisa, né? Isso é que me fortalece nos momentos difíceis, né? Nada nos chega que a gente não seja capaz de vencer, gente. A gente tem esses recursos. Às vezes, a gente precisa desenvolver uma habilidade que a gente não tinha, né? Às vezes, a gente precisa sair daquele eu me basto, eu resolvo sozinha e buscar um recurso externo, mas nada chega para que a gente seja derrotado. Pelo contrário, que a gente saia expandido. Uma nova habilidade, um potencial desenvolvido. É possível. Então, quando eu estou na dificuldade, você chegou, mas você sabe que você é capaz. Vamos embora descobrir aonde é que está a capacidade. Bora embora. Bora, nada disso, né? Não naquela coisa, vamos embora naquela agitação. Não, para, observa. O que é que você tem, né, que pode oferecer para esse enfrentamento você passar? Porque isso, para mim, faz sentido e me conforta nesses momentos, né? Para não desistir, para não parar. E como a gente já está com o tempo na hora. estourado, eu quero as últimas palavras da Roberta nessa questão da renovação, que eu estou entendendo que é essa expansão que você vem falando, né? Mas fala para quem nos assistiu e entendeu, né, um pouquinho mais, aprofundou nessa questão da aceitação e vai passar a partir de agora a refletir sobre si. O que eu posso esperar dessa renovação a partir desse momento que caramba, apesar da minha rebeldia, da minha ignorância, daquele momento difícil, eu vou entender esta realidade, vou aceitá-la e vou trabalhar a partir dela. O que é essa renovação? O que eu posso esperar disso, Roberta? Eu acho que é muito isso, né? A partir do momento que eu me conscientizo daquilo que dói, daquilo que incomoda, das limitações, a gente pode aí sim inovar. Eu só vou conseguir inovar a partir de algo que eu sei, né? Do que eu conheço. Então, vamos parar de brigar com a gente mesmo. Acho que talvez seja isso. E brigar com a nossa realidade, né? Acho que o convite da espiritualidade segue sendo esse. Compreendam que Deus ama sempre, né? Não é porque as coisas difíceis e ruins acontecem, não significa que Deus está punindo ninguém, ou que Ele não existe, ou que Ele não nos ama. Muito antes, ao contrário, Deus ama sempre, né? Esses momentos vêm atendendo à necessidade e à possibilidade, como você bem colocou, do nosso crescimento. Nenhum contexto que se nos apresente está fora da nossa possibilidade transformadora. Da gente transformar o nosso universo íntimo, ainda que as circunstâncias não se alterem da maneira e nem na rapidez que a gente gostaria, a gente vai transformando e olhando a vida como parceira, não como inimiga. Lembrando que, se os desafios são grandes, a ajuda também é maior, né? Então, colocando em oração a nossa angústia, mas também a nossa necessidade, né? Em oração a nossa necessidade, me ajude a enxergar o que eu preciso ajustar, onde eu posso mudar, mas, sobretudo, a aceitar o meu estágio atual, o meu passo de caminhada e o estágio de todo mundo ao meu redor. E me ajuda a fazer diferente, né? Porque é preciso que a gente veja o que não está dando certo. A mudança vem daí, né? Eu vou ver o que não está dando certo, vou passar por essa dor. Mas aí eu posso mudar. Aí eu posso trocar a cor do vaso. Nunca gostei de vermelho mesmo. Eu sempre quis um vaso amarelo. Não sei porque eu estava deixando esse vaso vermelho aqui tanto tempo. Vou trocar. É mais ou menos assim, né? Mas Deus e a vida nos favorecem sempre, nos favorecem ao espírito. E Deus sempre, sempre auxilia, especialmente nos momentos difíceis. E eu gostei que você falou, vou só dar um fechamento aqui, que a questão é interior.
As circunstâncias exteriores podem não se modificar, mas quando a gente modifica por dentro, parece que tudo fica mais fácil. Mesmo aquela dificuldade, ela tem uma pacificação, né, dentro de nós, que essa circunstância não muda, mas eu mudei, então é esse o objetivo. Roberta, muito obrigada. Eu que Sua agradeço, presença gente. é sempre bem-vinda. Você sempre eleva aqui o nosso bate-papo. É sempre muito profundo e muito leve também, Sim. né, E Miriam? assuntos importantes. Sempre importantes. E bem para a gente trazer para o nosso dia a Para dia. a prática, Para a né? nossa prática, é isso que importa. Obrigada. por Eu que estar aqui. agradeço, gente. É muito bom estar com vocês. Obrigada por você ter vindo. E vocês que nos assistiram, gostaram desse tema? Coloquem esse nosso link do programa em outros públicos, mandem para grupos, pessoas que vocês conhecem, que gostariam de assistir, que estão precisando aceitar alguma coisa em sua vida e não estão sabendo como. A gente pode contribuir muito enviando essa mensagem, esse programa para outras pessoas. A gente vai ao ar quintas, 18h45, canal TV Comunhão no YouTube. Busque a gente lá, temos uma playlist de mais de 400 programas. Muito obrigada, até semana